Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Muito bem, são 8h10, 8h10, estamos voltando com Rádio Revista Cidade. Vou preparar aqui o cronômetro para a entrevista, como temos mencionado, a nossa entrevista de 40 minutos, 20 com uma paralisação aí para o intervalo comercial, certo? O nosso entrevistado desta quarta-feira é o Paulo Rodrigo Sestren. Paulinho Sestren, como é mais conhecido, Republicanos. Como já dissemos, o critério utilizado para essa ordem cronológica foi o critério de inscrição das candidaturas, do registro das candidaturas. Hoje é o Paulinho Sestren e amanhã, aliás, sexta-feira, é o Coronel Gomes, que é o nosso último entrevistado. Paulinho Sestren, vamos começar então a entrevista com você. Seja bem-vindo, bom dia. E a pergunta inicial aí que a gente faz a todos os candidatos, o que te levou a colocar o teu nome nessa campanha eleitoral? Bom dia, Dirley, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Uma satisfação novamente estar aqui nesses microfones, onde sempre é um papo muito importante para esclarecer e principalmente informar, né, a nossa população aí através desse meio de comunicação. Então, Dirley, nós já viemos sonhando com Brusque há algum tempo, né? A gente já está na área pública há 12 anos e nesse período a gente conseguiu avaliar e entender e conhecer principalmente a fundo a relação, né, entre a população, o poder legislativo e o poder executivo. E tendo em vista que em 2012 eu me lancei a primeira vez no meio político como candidato a vereador pelo PHS, onde eu fiz uma soma de votos de 1.053 votos, fiquei primeiro suplente e não tive oportunidade de assumir a cadeira no Legislativo. Em 2016, aí sim, né, na segunda legislatura, na segunda campanha pelo PRP, eu consegui ser o quinto vereador mais votado e assumir a cadeira no Legislativo, a qual ainda estamos finalizando o mandato e vamos entregar um mandato, no nosso ponto de vista e também do que a gente vem acompanhando, um mandato muito forte como candidato a vereador, né? Em função do vereador no bairro, a uniforme do vereador e todos os projetos que a gente trabalhou muito forte esse mandato. E nesse período foi aonde, né, a gente definiu, né, após também a eleição de 2018, onde nós fizemos 10 mil votos praticamente na cidade de Brusque, sendo o candidato mais votado com a campanha mais barata, né, em 2018, mesmo com a onda 17. E nós decidimos, né, a partir daquele momento, estar pensando na cidade, no plano de governo que vocês têm a oportunidade, a população brusquense está tendo a oportunidade de conhecer aos poucos. E como vereador, o nome já fala, Dirley e quem está nos ouvindo, nós vimos a dor, ver a dor das pessoas em várias áreas, na saúde, educação, infraestrutura, esporte. E a partir daí a gente desenvolveu esse plano, montamos uma equipe de pré-candidato a vereadores na época, agora já todos candidatos a vereador, e decidimos sim entrar, né, nesse pleito eleitoral, né, pelo Republicanos. Aí sim, em 2019 o Partido Republicanos nos procurou e nos deu toda essa confiança de que nós poderíamos ir, porque na política, né, quem está nos bastidores conhece bem, mas quem às vezes não está, sabe que é muita puxação de tapete, né? Muitas pessoas não querem, algumas pessoas participando, e nós tivemos essa amarga experiência, né? Tentando puxar tapete de um lado, de outro, mas nós entramos em jogo. E depois que começa o jogo, né, a gente já teve na área esportiva, o jogo é jogado. E nós estamos pleiteando, sim, né, a vaga do cargo do executivo, junto com a minha vice Tairine, a qual nós estamos andando por toda a cidade, e agradecer de antemão aqui, Dirley, a receptividade que estamos tendo aí na cidade. Paulinho, no plano de governo apresentado pela sua chapa, vamos começar aqui pelo setor de saúde. Implantação de um pronto atendimento com obstetra, pediatra, clínico geral, reativando e utilizando o imóvel localizado em frente à Unifeb, no bairro Santa Terezinha. O grande problema da gestão pública é recurso. Inclusive, essa questão da UPA, ela esbarra justamente nessa questão de recurso para manter. Como é que vocês pretendem, de fato, concretizar esse pronto atendimento e de onde vem esse recurso para poder estruturar? Então, vamos lá, Valdomiro. Aí foi muito bem pensado nessa proposta, né? Levantasse um tópico muito importante. Nós estivemos acompanhando, né, a própria imprensa, a cidade de Brusque, que desde quando a UPA, que era para ser a UPA, foi construída, desde lá para cá não funcionou. Só como depósito,
como objetos furtados e, por um tempo, o SAMU funcionou lá. Inclusive, na Comissão da Saúde 2017, que a gente puxou na Câmara de Vereadores, nós estivemos lá com a comissão conversando com o SAMU lá naquele prédio, né? Sem estrutura, né? Ar-condicionado roubado, telhado quebrado, né? A polícia volta e meia lá tirando pessoas que estão dormindo lá. E aquele estabelecimento, por outros gestores que passaram depois da gestão que iniciou, sempre foi levantado o valor financeiro de se manter uma UPA, né? E a localização onde foi, enfim. Então, naquele espaço, e como a gente conhece bem cada bairro da cidade, a gente entende que aquela estrutura realmente com a UPA é um valor muito alto para se manter. Então, é um valor que dificilmente, né, a prefeitura, sem recurso estadual e federal, proveniente principalmente federal ali, vai conseguir manter em função do valor. Então, nós entendemos que aquele local, diante da complexidade que é hoje, nós não temos hoje pediatra na cidade de Brusque, né? Já passou da hora. As mães, as famílias que estão nos ouvindo, que quando tem a criança com algum tipo de doença, ou dor de dente, qualquer tipo de doença, passou das 8, 9 horas da noite, ela vai ter que ir para outra cidade. Não tem em Brusque depois das 10 horas, ou vai para o pronto-socorro da Zambuja, ou vai para a Policlínica, ou vai para Dom Joaquim, mas vai ser atendida lá pelo clínico geral, não tem o pediatra. Então, a ideia, sim, é transformar aquele espaço num espaço onde a população brusquense saiba que lá vai ter o atendimento pediátrico para suas crianças. Até por quê? Porque a ideia é descentralizar o serviço de saúde. Nós não precisamos levar uma criança para a Zambuja, ou para Dom Joaquim, ou para a Policlínica. O atendimento de criança, pediatria, vamos fazer lá na Santa Terezinha, naquele espaço. E os outros atendimentos, uma cólica renal, qualquer outro tipo de urgência, vai para os hospitais, para a Policlínica. Não sei se tu vai me perguntar, mas já vou antecipar. Nós temos a ideia de, por exemplo, 3 unidades básicas de saúde em bairros distantes do centro, que é Limeira, que é Águas Claras, e Steffen. Steffen para atender quem? Quem vem da Volta Grande, para não precisar vir até o centro ou a Zambuja. Quem vem do bairro Bateias até próprio São Pedro. A Dom Joaquim, todos aqueles bairros, Ponta Russa, Zantão, Santa Luzia, Cedrinho. Também na Limeira, que o bairro Limeira hoje cresceu muito, também não tem que se deslocar até a área central. Isso vai fazer o quê? Com que o Hospital da Zambuja não fique tão sobrecarregado nos atendimentos de urgência nesses bairros. O que for emergência, claro, tem que vir para os hospitais e para a Policlínica, que é o caso. E a gente vai conseguir diminuir o tempo de atendimento dessas pessoas, que às vezes vão ali com uma cólica renal, qualquer outro tipo de enfermidade, ficam ali 3, 4, 5 horas, 6 horas. Já tive ali, fui lá, sei o que estou falando. Quando a população reclama no Facebook, reclama aqui na rádio que ficou lá 6 horas, é verdade, porque a gente já esteve lá no local e conversamos com essas pessoas. E às vezes elas estão lá porque faltou essa descentralização. Ela podia ter sido atendida em outra localidade, mas o recurso vem de onde? Iniciamos pelo próprio recurso próprio, né? O pessoal fala muito que o Paulinho bate em cargo comissionado. Eu não sou contra o cargo comissionado, mas como vereador nós fizemos um levantamento que está nas redes sociais, encaminhamos inclusive para o Observatório Social, foram gastos praticamente 80 milhões de reais nos últimos 4 anos e meio pela nossa prefeitura só com carro comissionado. E é uma situação de decisão, é uma decisão do prefeito fazer o seguinte: eu não vou assinar 280 carros comissionados, eu vou trazer um grupo para trabalhar comigo em determinadas áreas, mas eu vou cortar isso pela metade. Nós teríamos quanto se tivesse feito isso? 40 milhões de reais. Estamos falando aqui só da saúde. Com 40 milhões de reais, a gente bota isso para funcionar 24 horas. Em 4 anos. Nós fizemos novas pontes, nós fizemos novas creches, nós fizemos muita coisa, mas é uma questão de decisão. Não teve essa decisão, não teve esse pulso firme para assegurar, né, esses cargos comissionados, então automaticamente nós tivemos esses valores. E eu não estou aqui criticando pessoas, estou criticando a forma de gestão que poderia ter sido evitada com esses valores que poderia estar sendo em funcionamento, esse espaço e outros anteriormente. Dentro dessa área da saúde, que plano específico do teu grupo político teria para a política pública da saúde envolvendo os hospitais de Zambuja e Dom Joaquim, que nesse momento de pandemia foram importantíssimos aí para a sociedade? Fundamentais, Dirley, né? Nós, na própria Comissão da Saúde, nós estivemos visitando esses espaços e o que a gente observou é que os hospitais, tanto o Dom Joaquim como a própria Zambuja e também Imigrantes aqui, são hospitais que eles devem ter uma porta de entrada para o atendimento. Nós temos
temos o SUS hoje no Hospital de Azambuja, claro que a gente sabe, né? E sempre é a reclamação, e com razão, desses hospitais, a tabela, né, desatualizada do SUS, né? Que é um absurdo já desde 1900 que não teve essa alteração. O Hospital Dom Joaquim entrou agora, né, na frente para ter esse atendimento também, o qual a ideia já, eu creio, do Paço Municipal da Prefeitura já era fazer essa descentralização, tirar um pouco da Zambuja, que estava sobrecarregada, e levar para Dom Joaquim, que eu acho que é acertado, e a gente deve continuar esse tipo de política pública, justamente pelo que eu falei anteriormente. Se a gente quer fazer alguns horários estendidos de algumas unidades básicas de saúde até às 11 horas da noite, a gente já está pensando nessa política pública que tu falou agora, levar um pouco para o Hospital da Zambuja. Por que a gente não levou uma dessa unidade básica atendida para Dom Joaquim? Porque a gente já está pensando nisso que tu falasse agora, no Hospital de Dom Joaquim, que ele pode oferecer um serviço pela população a partir do momento que a Prefeitura tem essa parceria interligada com eles. E também, de algum modo, a gente conseguir daqui a pouco ter essa parceria público, né, privada, com também o Hospital Imigrantes, para atender, quem sabe, daqui a pouco, algum tipo de especialidade que a demanda está reprimida. Então, a ideia é descentralizar, e os hospitais, eles são a porta de entrada, principalmente para emergência, né, que o poder público, sendo na policlínica ou nas unidades básicas de saúde, não vão ter condições de atender. E a gente sabe da demanda reprimida que nós temos em várias especialidades, ortopedia e outras tantas, né, com pessoas na fila há muito tempo. Não é de agora, a gente sabe que é muito tempo, mas nós temos que, de alguma forma, fazer essa política pública de saúde com os hospitais, fazer a coisa andar mais rápido, Dirley. Hoje a gente vê que as pessoas estão penando nisso. No seu plano de governo, você fala em infraestrutura, fala em dar continuidade à Beira-Rio, margem direita e margem esquerda. Especificamente a margem esquerda é uma situação que já começou. Sim. E tem ali investimento através de recurso buscado por empréstimo, né? Aí eu volto àquela colocação que o Damota fez em relação a pouco à questão da saúde, né? Que novo recurso a Prefeitura buscaria na tua administração para dar essa continuidade à Beira-Rio até o bairro Dom Joaquim, até a Volta Grande, como está ali no plano de governo, até o Limoeiro, como está ali no plano de governo? Você teve aí 4 anos, está terminando o seu mandato como vereador, e sabe bem que recurso hoje está escasso, né? Que tipo de planejamento era possível fazer, o que se passa aí no teu grupo em relação a essa continuidade e principalmente o recurso para fazer? Dirley, vamos lá. De todas essas etapas que você falou, a margem esquerda, como você falou, teve um empréstimo, né? Que quem vai iniciar o pagamento é o próximo prefeito, né? Essa é a verdade. E automaticamente esses prolongamentos é o feijão com arroz de todo prefeito. A Beira-Rio, além de ser o canal extravasor, ela também é uma via estrutural que ainda é ligada pelas outras cidades. Não deveria. A Beira-Rio deveria ser só para o brusquense. Nós deveríamos ter a Beira-Rio, né, nem passando esses caminhões todos que passam lá hoje, porque ela tem que ter uma qualidade de vida para o brusquense. Por isso que, se nós entrarmos depois no assunto, nós vamos falar um pouquinho também do anel de contorno de Brusque, que também tem que sair do papel. Buscar recurso aonde? Da Beira-Rio ainda, a margem direita, que eu acho que é crucial para a mobilidade de Brusque, é estender ela para o bairro Dom Joaquim. É fundamental, porque hoje toda a região que vem de Dom Joaquim, Cedro Alto, Cristalina, Botuverá, Souza Cruz, Tomás Coelho, hoje tem um grande problema no Morro do Venzon, ali na Cancha, né? É complicado. Então a ideia é o quê? Fazer a Beira-Rio por baixo, já na Souza Cruz, para ligar direto no Maluche. E futuramente também, mas ainda no plano de governo, o projeto para a ponte que liga o Rio Branco com o Maluche, justamente para não sobrecarregar a General Osório, que hoje é, com a ligação de Guabiru, uma das vias mais movimentadas. O recurso. Vamos lá. Primeiro, hoje, uma coisa que não funciona na nossa administração pública é o coração da prefeitura. Qual é o coração da prefeitura, para quem está nos ouvindo? É o IBPlan. O IBPlan, ele está sendo um balcão de alvarás. Ele não está sendo um balcão de planejamento. O IBPlan, ele tem que ser o órgão que vai planejar tudo. Hoje, em Brasília, no estado, tem recurso? Tem sim. Só que não tem projetos que chegam lá, que dão autonomia para o governo estadual, federal investir e trazer para Brusque, tanto como empréstimo como recurso próprio de infraestrutura. Então o IBPlan, ele tem que ser o órgão planejador,
tanto da implantação de uma creche, de uma escola, de um posto de saúde, de uma unidade básica de saúde, ele tem que ser o norteador da prefeitura. E nós temos dentro da nosso plano de governo, lá no setor também de desenvolvimento econômico, algumas pessoas pensam, não pode ser ali, mas sim, porque o que tu acabaste de falar agora é desenvolvimento. Uma beira-rio, ela é desenvolvimento da cidade, econômico, né, as margens dela. Até inclusive em moradias e tal, a gente está pensando em muitas ideias legais com mini conjunto habitacional nesses trechos para facilitar o acesso das pessoas até o centro. Mas o recurso, nós vamos ter, né, dentro do próprio desenvolvimento econômico e da prefeitura, uma célula de captação de recursos que vai trabalhar ligada com o IBPLAN. E nós já temos, né? Quem está nos acompanhando está vendo nossos acessos ao Estado e a Brasília, né? Nós temos hoje, por exemplo, diretamente 4 deputados estaduais nos apoiando, que é a deputada Ana Campanolo, o deputado Gessé Lopes, o deputado Sérgio Mota e também o deputado Sargento Lima, que deve estar saindo nos próximos dias aí o vídeo com ele também, e também a nível federal, que deve ter algumas novidades aí de apoio também, para ter essa ligação de lei, porque o município de Brusque, ele é muito grande, ele é a 9ª economia do Estado, então ele tem que ter esse acesso ao Estado e a Brasília. Na última eleição, tivemos 15 candidatos concorrendo a deputado estadual e federal na nossa cidade. Como eu acho que foi você que falou aqui, o Valdomiro, que, por que tanta gente concorrendo por Brusque que a gente fica sem representatividade? Mas nós estamos tendo esse apoio, né, do governo estadual, principalmente alguns deputados da LESC, e também agora a chegada de alguns deputados federais, para que a gente possa trazer esse recurso para Brusque para investir nesse projeto. Só que ninguém vai dar dinheiro para Brusque, e aí eu repito, se nós não tivermos o projeto executivo, orçamentário definido, chegar lá e colocar na mão desses deputados, colocar no Ministério das Cidades e dizer, olha, nós temos isso aqui para Brusque. Brusque é a 9ª economia, Brusque necessita esse crescimento. Então, nós temos várias ferramentas, além daquela que eu falei, de cortar alguns gastos supérfluos na própria gestão, né, que isso começa em dia 1º de janeiro de 2021, com a nossa gestão, a também buscar esses recursos com projetos. É isso que está no nosso plano de governo e a intenção foi muito bem pensada nisso, porque a gente imaginou, como que a gente vai fazer essas obras todas se a gente não tiver recurso? Vamos ter que buscar onde tem e cortar. A ideia da nossa gestão, para ficar bem claro, para mim finalizar essa resposta, é fazer mais com menos. Então a gente quer tentar esse princípio da gestão, que é privada, mas pode ser usada no público também, se for bem gerida. Eu quero fugir, tá no tempo ainda, Odilei, fazer intervalo? Eu sugiro um intervalo. Pode ser, depois vamos aproveitar lá, então. mais o tempo. Nós temos aí 16 minutos de entrevista com o candidato Paulinho Sestrin. Vamos ao intervalo, depois do intervalo a gente retorna para a segunda parte. Muito bem, estamos de volta aqui com o candidato a prefeito por parte do Progressista. Republicano. Republicano. É 10. Também é progressista, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Todo ele é progressista, todo que é o progresso da cidade. Mas está aqui o candidato Paulinho Sestrin do Republicanos e nós vamos continuar a entrevista. Você tinha uma pergunta? Sim, eu vou fugir um pouquinho do plano de governo para fazer a seguinte pergunta, Paulinho. Quando você está no legislativo, fica mais fácil de você trabalhar voltado para alguns segmentos, ou até para você ter uma atuação mais ideológica. Quando você está no executivo, eu penso que é um pouco diferente. Você já tem um outro tipo de atuação que você tem que ter. Eu cito, por exemplo, o projeto Crianças Sem Pornografia, que foi apresentado por você, que está aí uma grande discussão, e por muitos segmentos é encarado como uma proposta mais ideológica, né? Como é que é o Paulinho Sestrin, prefeito, como é que ele pretende atuar nesse sentido, sendo que a relação com segmentos diferentes e com posicionamentos diferentes do ponto de vista ideológico? É o Paulinho Sestrin desse viés ideológico ou como é que você vai trabalhar essa questão? Vamos lá, Valdomiro, boa pergunta. O Paulinho Sestrin, ele permanece o mesmo, né? Seja no legislativo ou no executivo. O que acontece é que, com certeza, no executivo as tuas funções vão ser diferentes. O legislativo a gente fica muito amarrado e, na verdade, por isso que eu falei que a gente fez um mandato muito forte, que a gente, às vezes, buscou assuntos e projetos e ideias, né, que, às vezes, nem fazia tanta parte da função do vereador. Porém, como a população não chegava até nós solicitando não esse projeto. O projeto Criança Sem Pornografia, sim, saiu da Câmara de Vereadores, né? Foi aprovado por unanimidade, inclusive, sancionado pelo prefeito, né? Então, isso, para mim, é 100%, permanece isso. Agora, essa discussão que houve em redor desse projeto é que, na verdade, ele foi muito mal gerido pela própria executivo. A partir do momento que o executivo ele anunciou
e assinou o projeto, começou alguns murmurinhos, né, tanto pela educação e saúde, principalmente até professores universitários vieram me procurar dizendo que algumas pessoas da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação estavam contorcendo o projeto, dizendo o seguinte: olha, foi aprovado, claro, sem dizer que o próprio prefeito deles, né, assinou, né, mas sancionou, dizendo que o seguinte: olha, não pode mais falar de orientação sexual nas escolas, não pode. Foi o vereador Paulinho Sestrem que fez um projeto que vocês não podem mais falar de DST, doença sexualmente transmissível, vocês não podem, está proibido. E o projeto não é nada disso, não está proibido. O que está proibido é a veiculação de material pornográfico para crianças, infantil, lá, porque a gente entende que quem educa é a família que está nos ouvindo, que educa o seu filho, tá na parte religiosa, sexual, ela que vai educar, a escola vai ensinar. Claro que no período que chegar à idade própria, claro que os profissionais da saúde vão poder ir lá falar de ST, claro, é importante isso para a saúde, mas não lá na base, lá na criança, né? Mesma coisa sobre a questão fugiu agora, a orientação sexual, né? Isso vem de casa. Agora, o que vai acontecer é falar da biologia do corpo humano. Claro que sim, tem que se falar. É automático, e o projeto deixava claro que a biologia pode se falar na idade apropriada, né? Falar do aparelho reprodutor feminino, masculino, isso eu aprendi, vocês aprenderam, quem está nos ouvindo aprenderam, né? O projeto ele veio como prevenção para os excessos, o que vinha acontecendo em todo o Brasil. Então, automaticamente, continua assim, e o que a gente sugeriu na época para a Secretaria de Educação era o quê, Valdomiro? Um treinamento para os professores, justamente para explicar todo o projeto, para eles ficarem tranquilos que se vier de novo o material que veio do MEC aqui na nossa cidade, que a população brusquense pode ser que não sabe, veio um material do MEC, do Ministério da Educação, para crianças de 7 a 8 anos, da princesa Menegalda, né? Dizendo que o pai botou a mãe de empregada, queria casar com a filha de 8 anos não queria casar com o pai, ele prendeu ela numa torre e fez um concurso para os cavaleiros. Quem chegasse lá antes, casaria com ela. E só dava carne salgada e água para ela. É a população brusquense. Isso chegou em Brusque, está nas minhas redes sociais, vocês podem procurar lá, enquanto na Câmara, né, a gente apresentou isso. E aí a Secretaria de Educação teve bom senso, nós conversamos, e ela segurou, não liberou isso para as escolas. E mesmo que tivesse liberado, a lei dá uma proteção ao professor. Tem professor que não se sente à vontade de falar sobre isso na sala de aula. Eu não gostaria que o professor falasse sobre isso com meu filho de 6, 7 anos na escola. E a maioria dos professores não querem falar sobre isso. Então, a lei até traz essa proteção que eles não precisam ministrar esse tipo de conteúdo. Então, se criou uma celeuma ao redor da lei, né, muito distorcida do que realmente era a lei. Então, até no Executivo, a gente vai poder trazer esses professores para o treinamento do que é essa lei. E eu não tenho dúvida que quem não concordar com aquilo ali é porque realmente não quer a proteção à família. A proteção à família, ela está bem clara ali na lei. E a própria Constituição Federal também nos dá esse parâmetro. Por isso a lei foi aprovada. Agora tem até o Ministério Público fez o questionamento, a Câmara de Vereadores, na verdade, respondeu já, né, favorável, porque os 15 vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, assinaram a lei, ou seja, entenderam que era constitucional, e a gente está agora aguardando, né? E o que for decidido, a gente segue, né? A justiça, a gente segue o que for definido. Mas eu acho que eu consigo te responder a ideia, né? A tua pergunta era justamente essa. O Paulinho continua sendo o mesmo, né? A ideologia é essa daí, é proteção à família, não tem volta, mas claro que a gente vai tentar preparar melhor os profissionais da educação e da saúde perante a lei. Muitos deles que a gente conversava, porque eles vinham até nós, Valdomiro. Eles vinham até, Paulinho, olha aqui, chegou aqui para mim uma ordem lá que eu não posso falar sobre isso, pô, tu tá pensando o quê? Aí a gente, pega aqui o artigo da lei, conversa aqui, tá, então pode, eles que não querem deixar a gente falar. Sim, exatamente isso. Por quê? Porque tinha algum jeito de tentar queimar o vereador que fez a lei, que eles assinaram, e não teve depois, né, um bom senso de conversa, porque vocês acompanharam, a população brusquense acompanha minha postura na Câmara de Vereadores, né? Chegaram até a pedir minha cassação por estar fiscalizando a prefeitura. Então, eu não vou entrar nessa celeuma, mas tudo começou, tá? Por algumas posturas nossas na Câmara de Vereadores, e esse projeto foi um projeto que tentaram queimar o Paulinho Sestrem durante os 3 anos, porque ele foi aprovado em 2017. Quero voltar à infraestrutura e nessa ordem, se for possível, Paulinho. Duplicação do trecho da Antônio Raio. Essa semana, quando eu voltava da praia, realmente aquele gargalo que tem ali, uma coisa bizonha, impensada, aquela situação ali no trecho da Antônio Raio, na chegada perto da Uvel e do SESI. É uma coisa louca aquele trecho, né? Aquele afunilamento ali que existe no nosso trânsito e que
transforma filas de quem está chegando à cidade de Brusque, embora tenha, lógico, ainda a possibilidade de entrar na Beira-Rio. Essa é a situação. Você fala aqui, então, falar sobre esse compromisso que você quer assumir aí de duplicar Antônio Raio, como seria isso? Aquela rotatória ali da Aradef, que é outro problema sério, e por fim, esse super projeto que você fala aí desse anel viário em parceria com outras cidades vizinhas. Como é que você poderia projetar uma situação dessa, sabendo que, infelizmente, na administração pública brasileira não se tem esse caráter regionalizado, né? Não se tem. Se tem o estadualizado, mas o regionalizado não se tem esse caráter. Então, como é que seria isso? Boa pergunta, Edirlei. Quanto ao trecho, né? A gente até colocou duplicação ali, está escrito, mas eu acho que depois a gente adequou, está como urbanização. Mas, enfim, isso que tu falasse, que tu sentiu na pele, os brusquenses sentem na pele, né? Quando a gente vem de Itajaí, chega ali, a palavra é exatamente essa, um gargalo, né? Tu usou a palavra técnica até do ambiente ali. Então, a ideia qual é? Já teve em outros governos ideias, né? De fazer a duplicação, enfim, mas ficou no papel. Até no início do mandato, a gente teve conversando com o prefeito e com o vice, falando sobre isso. Também era uma intenção deles inicial de ampliar e alargar realmente esse trecho urbano da rodovia Antônio Raio, até porque é um trecho nosso, já foi cedido pelo Estado há muito tempo, a qual é um trecho que o município ele tem que arcar. Nesse trecho, por exemplo, especificamente, a gente sabe que nós já tivemos várias mortes, né? Há anos atrás, há 10 anos atrás, a via mais perigosa do município de Brusque era 1º de Maio, em Rua Florianópolis. Todo fim de semana morria alguém, batia e quebrava a poste, enfim. Dos últimos 7, 8 anos para cá, a via mais violenta hoje é esse trecho que você lembrou, que é o trecho aqui embaixo da Peugeot, da Getúlio Vargas, até a Uvel, aonde mais tem morrido pessoas na nossa cidade. Então, esse trecho, ele tem algumas características, né? Muito urbana, que são saída de vários bairros, né, Edirlei? Santa Rita, Santa Terezinha, Nova Brasília, próprio Centro 2. Então, a ideia é reurbanizar de que forma? Sim, fazer uma duplicação com um espaço para bicicleta, mas também com essa mureta no meio em determinados locais, para que tu evite o cruzamento à esquerda. A conversão à esquerda na rodovia é o prejudicial hoje, tanto para a fluidez, porque quando alguém para ir para a esquerda, todo mundo tem que parar atrás, né? E essa conversão à esquerda para quem vem no sentido contrário. Então, a ideia é fazer 2 retornos, um próximo àquele posto na saída de Nova Brasília. Ali nós temos uma largura, um espaço que pode ser feito um retorno para quem vem de Itajaí para contornar para os shoppings, né? Para os shoppings ali, para o centro empresarial. Desculpa, o centro comercial, FIP, Stop Shopping, né? E também a próxima polícia militar, ali perto do cemitério Santa Terezinha, outro contorno para quem sai desses estabelecimentos, né, desses bairros e quer voltar para a área central. Então, ali seriam 2 grandes retornos, automaticamente esses retornos para dar vazão e fluidez a esses centros comerciais e aos moradores que moram nessa parte urbana e, com certeza, urbanizar, né, com iluminação, com arborização, fazer a entrada da cidade no mesmo patamar que o Estado fez até a chegada da Uvel. Então, é possível sim, né, já existem, né, projetos com essa ideia e a gente quer sim, nos moldes que a gente falou anteriormente no primeiro bloco, a buscar recursos e também da própria captação de recursos do município, porque nós sabemos que tem vários centros empresariais, comerciais ali, várias entidades que também podem estar colaborando para ter essa fluidez com segurança e principalmente um ambiente bonito, porque quando você chega numa cidade que vai ter uma avenida ali urbanizada, poxa, a entrada da cidade é a BR-101, aqueles centros comerciais, todos os estabelecimentos, lojas que tem ali merecem uma entrada bonita para a nossa cidade de Brusque. Você não falou do anel, desculpa, viário. Perdão. Então, esse contorno viário com as outras cidades, a gente, em 2016, eu fui presidente do Comitra, que é a Comissão dos Municípios Integrados ao Sistema de Trânsito. A gente coordenou 88 municípios, né, perante ao Estado e perante Brasília. Então, a gente conversou com, principalmente, cidades aqui próximas sobre isso. O próprio transporte público, né, ele não tem essa interligação entre as cidades. É complicado. Então, até não vai dar tempo hoje, como vocês falaram, é pouco tempo para muito assunto, né? A ideia do transporte ali era ter esses subterminais. E a ideia do regional é o que, Edirlei? É a gente conseguir que, por exemplo, quem vem de Gaspar hoje quer ir para Nova Trento, passa onde? Aqui na frente da rádio. Quem sai de Nova Trento quer ir para Itajaí, passa aqui na frente da rádio. Quem sai de Itajaí quer ir para Guabiruba, passa por dentro de Brusque. Quem sai de Guabiruba quer ir para Nova Trento, passa por dentro de Brusque. A nossa cidade, ela virou uma rota de passagem. E essa rota de passagem aumenta o teu dia a dia, o teu tempo de trabalho,
risco de acidente porque está passando pessoas aqui que não queriam estar passando aqui, mas elas estão dividindo o trânsito contigo, com mais poluição, mais veículo, mais tempo, enfim. Então a ideia de fazer essa ligação com esses municípios é o quê? Além do projeto executivo, buscar em parceria esses recursos com outras cidades, para que também vai beneficiar o crescimento, expandir essa área municipal para essas vias de ligação. E a primeira que a gente quer fazer é a rodovia Ivo Silveira até no Moura, que são os primeiros 10 quilômetros, na verdade, que entra lá na Recicle, né? E vai sair, passa por trás da Fischer, por dentro da Limeira, e vai sair lá atrás no Moura. Ou seja, esse trânsito que em 2014 ou 2012, não me recordo agora, quando a lombada eletrônica ainda em frente ali a ligação de Brusque e Itajaí estava funcionando, eram quase 500 mil veículos de lei que passavam ali mês. Então, muitos desses veículos não precisariam estar aqui dentro de Brusque, então passariam já por esse trecho e já sairiam lá. Ou seja, a ponte Santos Dumont hoje que é sobrecarregada, já não ficaria mais sobrecarregada. Aquele trecho da Unifeb também, hoje as pessoas levam 20 minutos para atravessar aquele trecho, levaria bem menos, porque muitos daqueles veículos e caminhões estariam passando por fora. Hoje a ligação mais importante é essa, tá? A Blumenau e Itajaí, que vem cair aqui dentro da Santa Terezinha, Beira-Rio, e ali é o conflito maior hoje nesse momento. Claro que quem vem para Guabiruba usa muito a nossa Beira-Rio. Essa ligação também para Guabiruba seria fundamental, porque Guabiruba tem crescido muito, né, nos últimos anos. E principalmente em empresas, o transporte pesado que hoje está sendo sobrecarregado onde? Na São Pedro. Hoje a rua São Pedro de Brusque, ela é a rota de caminhões da cidade de Guabiruba, Blumenau e Gaspar. Né? Violenta mesmo, porque você pode ver que a própria pavimentação ali não dá mais conta, não segura. Né? Então nós temos a ideia até de uma nova ligação de via também, da própria Guilherme Wegener ali, com a chegada na Guabiruba. Né? Então são algumas ideias que nós temos mapeadas, mas que vão ter que ser colocadas em práticas através de projetos. E o custo, Paulinho? É evidente que você é dessa área e evidente que é uma obra que requer um valor alto de investimento. E a gente sabe que a iniciativa privada vai investir onde trouxer um retorno. Se tem uma ideia de custo disso, porque aí você tem a própria questão de desapropriações, enfim. Se tem uma ideia de valor de quanto custaria uma obra dessa? O projeto ficou em torno orçado de 500 milhões para fazer todo o contorno, né? Por isso que eu digo, é um trabalho de várias gestões, mas alguém tem que iniciar, alguém tem que fazer os primeiros 10 quilômetros, abrir, iniciar, né? Então é um valor astronômico, porém, que tem que ser pensado. Todos os gestores, é como o Dirley falou antes, a Beira-Rio. A Beira-Rio tem que ser o cartão de visita, o feijão de arroz de todo prefeito. Ele tem que ir lá abrir com um maquinário próprio, vai ter que ir abrindo, vai levando até onde ele consegue, mas tem que fazer. E o contorno viário também tem que ser iniciado. Porque nós estamos falando em Brusque daqui a 15, 20 anos, que se essa obra não tiver em curso, ou não estiver já concluído esses primeiros 10 quilômetros, nós vamos ter sérios problemas de mobilidade. E eu não estou falando somente de atravessar a cidade, nós vamos estar com muito mais problemas de poluição, problemas de tráfego mesmo, de acidente, porque a população e a frota não param de crescer, então a infraestrutura não consegue acompanhar o mesmo crescimento. Né? Nós temos hoje uma cidade com a segunda maior frota em relação a habitantes do estado de Santa Catarina. Aumenta as vias, aumenta a população, aumenta a frota, mas a infraestrutura não aumenta. Então nós temos que pensar nisso urgentemente. Claro que saúde e educação são prioridades na cidade, mas o desenvolvimento da cidade na questão de mobilidade, né, econômica, ela é fundamental. E isso também, junto com o turismo, que não vai dar tempo da gente falar, infelizmente, ela vai entrar como um patamar, colocando Brusque em outro patamar na questão de desenvolvimento, porque as margens também dessa rodovia, dessa ligação, desse contorno, nós também vamos estar expandindo a questão industrial. Automaticamente nós vamos ter o quê? Uma cidade com mais empresas, desenvolvimento, mais recurso, mais arrecadação, né, de valores para que conseguir investir também nessas obras. Transporte público, eu sei que você aqui no teu plano de governo, além dessa questão das pavimentações, das sinalizações, também tem ideia em relação ao nosso transporte público. Transporte público ontem até numa live nós estávamos falando sobre isso, Dirley. A gente conhece Brusque, né, como uma cidade, né, têxtil, metal mecânica, então a gente sabe que Brusque foi muito forte no transporte naqueles horários, das 5h30, da 1h30 às 10, tinha ônibus e passava 5, 6, 7 ônibus no mesmo período. Mas a cidade ela foi crescendo e infelizmente, né, os gestores não conseguiram alavancar ela na questão do transporte público. Tem uma concessão,
na verdade, que finaliza, eu acho que agora em 2020, não, finalizou já, na verdade, a Justiça já mandou a Prefeitura fazer, né? O novo edital foi feito por algumas vezes, foi impugnado, enfim, não saiu ainda do papel e a gente quer, com certeza, a partir de janeiro de 2021, né? Se assim a população nos outorgar esse mandato, né? Essa procuração, que eu costumo chamar assim, a Prefeitura, a população tem todo esse poder nesse momento, né? A autoridade hoje não é prefeito, não é vereador, a autoridade hoje é o cidadão. Ele tem essa possibilidade de escolher a melhor opção, né, para comandar Brusque nos próximos 4 anos. E aí, Dirley, a partir desse momento, nós tivemos alguns avanços, né? Foi feita a bilhetagem eletrônica, né, que não existia em Brusque, foi fechado o terminal, foi feita a integração, né, dentro do terminal, foi feito a implantação de 88 novos horários, foi estendido 10 novas linhas, foi feito investimento em alguns ônibus, né, com rebaixo, ar-condicionado, Wi-Fi, mas mesmo assim a empresa também chegou um momento, Dirley, que ela não tem mais como avançar, porque ela não sabe se ela vai permanecer ainda fazendo o transporte ou não. Agora com a pandemia mesmo, né, está uma situação bem complicada. Então, nós temos que avançar muito mais. Nós temos a ideia do transporte público, além de oferecer mais linhas, mais horários, claro que a tarifa ela tem que ser produtiva, ela tem que ser eficaz. A pessoa tem que escolher assim, por que eu vou escolher ir de ônibus hoje? Eu tenho que ter segurança se esse ônibus vai passar mesmo. Eu tenho um ponto de ônibus para ficar. Então, a nova empresa que for entrar na cidade, o edital que vai ser implementado pela Prefeitura tem que ser um edital contemplando isso tudo. Querido, tu vai vir trabalhar na cidade de Brusque, mas tu já vai vir com 300 abrigos de qualidade. Queres participar? Participa, né? Nós vamos ter já uma tarifa que pelo menos equilibre automaticamente o valor de tu ir com carro, de moto. E não é uma briga contra carro e moto. Quem tem carro e moto, se não tem, todos podem ter. Mas tu tem que oferecer essa outra possibilidade de transporte público, né? E esse transporte de massa. Nós temos uma ideia muito legal para a cidade de Brusque. Quem trabalha nessas regiões ou mora vai saber o que eu estou falando, que é a linha azul. A gente quer um ônibus um micro-ônibus, na verdade, né? Com outro formato, para passar, por exemplo, hoje, a rua São Leopoldo ali não tem ônibus. O Maluche não tem ônibus. Então, fazer esse trajeto ali pela Prefeitura São Leopoldo, passar aqui no Centro 2, aqui na rodovia, na entradinha da 1ª de Maio aqui, ó, dar toda a volta pela Santa Rita, comecinho ali Nova Brasília, passar no bairro São Luís, início e voltar. De 15 em 15 minutos ter esse veículo passando para pegar essas pessoas que estão próximo da área central, querem chegar até o centro, ou que estão no centro e querem voltar para seus bairros que moram nas redondezas da área central, né? Sem contar depois todas essas rotas saindo do terminal e ainda, Dirley, aí agora tu deu um tempo para mim falar, muito, muito bom isso. Aí os subterminais em alguns bairros, né? Limeira, Dom Joaquim, Águas Claras são locais que têm uma população muito grande. Então esses subterminais, para que a pessoa possa entrar no terminal daquele, eu morei um tempinho em Curitiba, 6 meses, e lá é referência o transporte público, né? E lá eu lembro que eu pegava, né, na época era 80 centavos, eu acho 90 a passagem, eu saía de um terminal para o outro, eu não pagava nem um centavo, e se eu saísse do terminal eu ainda tinha 20 minutos para voltar, para ficar com a mesma passagem. Então, como que a gente vai conseguir ofertar isso em Brusque? As pessoas falam, não tem muita gente para andar de ônibus, como que vocês vão investir assim no transporte? É que nós temos que oferecer a demanda. Nós temos que oferecer, a estrutura. Nós temos que oferecer estrutura para as pessoas começarem a querer andar de ônibus e elas terem confiança no serviço. Hoje, infelizmente, não se passa confiança no transporte público de Brusque. Então, nós precisamos oferecer isso. É cultural também, mas o poder público tem a obrigação de iniciar esse trabalho para que as pessoas comecem a entender que elas podem andar de ônibus sim, porque criou uma cultura, ainda quem anda de ônibus é pobre, né? A gente escuta ainda isso hoje, né? A gente sabe que tem muita gente, a Tairine, eu vou até tocar no assunto aqui, ela andou de ônibus um tempão e ela fala isso nas nossas lives, nas nossas reuniões, né? Que ela não tinha problema de andar de ônibus, o problema era a desconfiança de será que vem, será que vai passar e nesse horário eu não consigo ir. Então é isso que nós temos que oferecer para a população. Bom, educação, aqui você fala em educação e fala em cultura. Eu gostaria que você falasse dessas 3 vertentes e também do esporte. O tempo é nosso adversário, mas se você pudesse falar de educação, esporte e cultura, especialmente esporte, que é uma área que você atua bastante. Sim, na verdade essas 3 áreas, né, elas têm que andar ligado, né? E quando a gente começou a desenvolver o plano de governo, a gente começou a ver assim, a importância, por exemplo, do turismo junto com o esporte, junto com a cultura, com a educação. A gente até está pensando na reforma administrativa, fazer uma super secretaria, né? Juntar o esporte e cultura, que são dois
junto com o turismo, claro, né? A gente tem que trazer eventos esportivos para o município de Brusque. Hoje nós temos a arena, nós temos outros espaços que tem que compreender, né, esses eventos, e não só o evento esportivo profissional. Nós temos que pensar na nossa base, principalmente aí entrando na educação, né, o contraturno, o que os nossos filhos, agora principalmente a pandemia, o que se mostrou, né? Quem está nos escutando agora sabe, né? Teve pais ou mães que tiveram que sair do seu trabalho para ficar em casa com suas crianças, né? Então nós vamos ter que ter um novo plano de retomada. E mais do que isso, a educação hoje, a gente sabe que é difícil o município oferecer 2 períodos para a criança ficar em período integral. Então, fora isso, nós temos hoje profissionais da cultura da nossa cidade fenomenais que só estão aguardando um start do poder público para poder estar trabalhando na questão cultural, seja ela artística, musical, na questão esportiva. Hoje nós temos Brusque, né? Eu sou muito cobrado por isso, Delei. Tu falasse do esporte em si, né? A gente, claro, não tem micro-ônibus hoje para levar nossas crianças para os esportes, mas eu estou falando do dia a dia, da criança que vai para a escola à tarde. Hoje, por exemplo, o município de Brusque, com quase 140 mil habitantes, nós não temos uma escolinha pública de futsal, por exemplo. Não vamos nem entrar nas outras frentes. Mas tu lembra ainda da época da FIDEB, né? Frequentasse muito lá? Uhum. Poxa, qualquer um podia chegar ali e treinar. Referência, né? Referência. Eu sou daquela época também. Então, hoje nós temos uma arena. A ideia é construir um espaço multifuncional atrás, ali ao redor da arena, para, né, acoplar outras atividades, outras modalidades, para que tenha esse período, mas que a criança não precise pagar, que o poder público possa ofertar isso, né? Hoje a gente sabe que tem escolinhas legais na cidade, mas o pai tem que pagar, às vezes é difícil de chegar, enfim. Então, a ideia do esporte, né, é fortalecer o Conselho Municipal de Esporte, né, e garantir essa infraestrutura dentro da própria gestão, que ela seja interligada. E na educação não é diferente, porque a própria Secretaria de Educação, hoje o professor, a Secretaria, ela já tem tantas vertentes, né? Seja nessa situação que você falou da lei de trânsito e pornografia, seja na questão de educação física, seja na questão do ProERD. Então, a Secretaria de Educação, ela tem várias frentes. O professor, ele não é somente professor, né? Ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é tudo já. Mas a ideia é que a educação tenha esse contraturno, atividades, principalmente em parceria com a Associação de Moradores. Quem conhece melhor a cidade do que a Associação de Moradores? O seu bairro. Que a gente tem espaços hoje, parceria com igrejas, com centros comunitários, que possa ser desenvolvido lá esses projetos em parceria com a educação, cultura e esporte. É possível? Claro que é. Mas precisa ter uma organização de várias mãos para trabalhar isso dentro da nossa cidade. Brusque é muito rico nisso de lei, só que ela precisa ser gerida de uma forma que as pessoas se sintam parte. Tem muitas pessoas que querem ajudar, que querem participar, mas hoje elas não sabem como fazer isso ainda. Paulinho, muito obrigado, certo? Boa sorte a você e agradecemos você ter vindo aqui. Eu sei que o tempo é nosso adversário, não é possível falar de tudo aquilo que eu tenho certeza você tem aí para falar em relação aos seus projetos. Mas acho que alguma coisa de principal aqui foi abordada. Obrigado. Obrigado. Dirley, pode pedir voto ou não? Não pode? Eu acho que sim, né? Pode? Você então tem, tá. O espaço é seu aqui, né? Então tá. Então quero agradecer, Dirley. O espaço é seu, assim como os outros também. Legal. Quero agradecer, Dirley, Valdomiro, quem está nos acompanhando aqui, quem nos acompanhou até agora. Né? Então, o Paulinho Sestrem está aqui, né? Não estou pedindo somente o seu voto de quem está nos escutando. Eu estou pedindo a confiança e a participação num projeto que, por conhecer tanto a cidade como a gente conhece já desde a época da autoescola, da época do esporte, da época que eu trabalhei no setor de trânsito da prefeitura e agora há 4 anos como vereador, conhece cada cantinho da nossa cidade e não tenha dúvida que muito trabalho e participação vai ter aqui de uma forma que essa cidade nunca viu, para a gente conseguir realmente fazer um trabalho pela nossa população. Para finalizar, dizer que a nossa ideia e de vários políticos, mas quer colocar em prática, é transformar o político em servidor público. Você tem autoridade na mão de quem está nos escutando, avalie todos os planos de governo, todas as propostas, todos os candidatos e, se o caso for Paulinho Sestrem, a gente agradece. Vote 10, Paulinho Sestrem, Tarini. Obrigado, Idley.